Olá, meus amores, tudo bem? Hoje assunto novo, capítulo 8 do nosso livro, tá? Acompanhem lá comigo, que agora, a partir de agora, nós vamos falar sobre as células e os níveis de organização. Nós vamos falar muito sobre o nosso corpo humano nesse capítulo, tá? Então, começamos a abertura do capítulo com essa representação aí. Vocês olhando, um negócio meio estranho, né? Um mamão cheio de miojo, morango, macarrão, né? O que a gente consegue reconhecer nessa imagem aí? Esse é um modelo científico. Nós vimos já no começo das nossas aulas aí o que era um modelo científico, é uma representação de algo. Nesse caso aqui, essa representação alimentar aí está querendo mostrar para a gente como que é uma célula por dentro, tá? Então, nesse capítulo, nós vamos saber se as células são todas iguais, qual é a função das células, se elas desempenham o mesmo papel, a mesma função, qual é a importância dessas células e como elas se organizam no corpo, tá? No corpo dos seres vivos. Mas, para a gente começar esse assunto, a gente tem que falar de como a célula foi descoberta. As primeiras células foram descobertas graças a esse carinha cabeludinho aí do olho claro, Anton van Leeuwenhoek, como vocês queiram pronunciar aí, porque esse nome aí eu acho que é holandês. Esse cara aí foi o nosso primeiro inventor do microscópio. Ele inventou o primeiro microscópio que se há, né, documentado. O primeiro microscópio que ele inventou era esse instrumento aqui. Ele tinha uma agulhazinha aqui na ponta e uma microscópica lente aqui, onde ele colocava no olho e ele conseguia observar o que havia na ponta dessa agulha. Leeuwenhoek conseguiu observar algumas células sanguíneas, algumas bactérias e até espermatozoides. Ele deu o nome de micróbios para essas observações, para essas estruturas que ele conseguiu observar. Isso em 1674. Já mais para frente, Robert Hooke, que foi um outro cientista, esse aqui com esse narizinho bonitinho, ele fez alguns aprimoramentos nesse microscópio de Leeuwenhoek e ele também começou a observar vários outros objetos, várias outras estruturas, entre elas a cortiça, que é uma estrutura vegetal. E ele percebeu que a cortiça era formada por inúmeros compartimentos vazios que pareciam buracos. Ele chamou esses buracos de células, que vem do latim cômodo fechado. Então, esse aqui é o microscópio que Hooke desenvolveu, e aqui a observação da cortiça cheia de buraquinhos, cheia de espaços fechados. Ok? Sendo assim, também, com o passar do tempo, surgiu a teoria celular, a partir dos estudos graças ao invento do microscópio. A teoria celular diz que todo ser vivo é composto por células, uma ou mais de uma, mas todo ser vivo é composto por células. E uma célula sempre provém, ou seja, sempre descende, sempre vem de uma outra célula. Não surge do nada, assim, surge uma célula, tá? Uma célula sempre vem a partir de outra célula, tá? Então, essa é a teoria celular. Todo ser vivo é composto por células, uma ou mais de uma, ok? Sendo assim, com o passar do tempo também, se observou uma diferença entre as células animais e vegetais. A célula... antes de falar sobre isso, temos aí um textinho de um pouco mais falando sobre os microscópios, tá? Se a gente estivesse em sala de aula, com certeza eu levaria o nosso microscópio para vocês verem. Ele é um microscópio óptico, que é esse tipo de microscópio aqui, que essa mulher está observando. Ele é um microscópio que consegue fazer aumento de até 1.500 vezes, então a gente consegue observar algumas células nele. As células têm coloração artificial, tá? Elas não são coloridinhas assim, elas são utilizados corantes para a gente dar essa coloração. E nós temos também os microscópios eletrônicos, que já dão uma imagem mais 3D das células que ele consegue observar, tá? Graças a eles, então, a gente consegue estudar as células de todos os seres vivos. Voltando ao assunto de que as células, então, são diferentes em células animais e vegetais, a célula animal
Essa célula animal, ela tem algumas estruturas básicas. Toda célula tem basicamente membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Toda célula vai ter essa estrutura básica. Porém, a célula animal ela é uma célula mais organizada, mais cheia de estruturas. Então, nós temos, primeiramente, o núcleo, que é onde é guardado o material genético. Nós temos a membrana plasmática, que é a membrana que envolve a célula, que guarda essa célula, que controla tudo que entra e tudo que sai dela. E nós temos o citoplasma, que é um fluido gelatinoso, onde as organelas estão dispersas, onde elas estão lá nadando. Nós temos algumas organelas especiais, sendo as principais: retículo endoplasmático, ribossomo, complexo de Golgi ou complexo golgiense, lisossomos e mitocôndrias. As mitocôndrias são as responsáveis pela respiração celular, que nós falamos na aula anterior. Os lisossomos são as organelas que fazem a digestão celular. Então, vejam que praticamente uma célula é um corpo, né? Nós temos o núcleo sendo o cérebro desse corpo da célula, a mitocôndria que dá energia para ela, o lisossomo faz digestão, o complexo de Golgi e o retículo endoplasmático fazem o transporte das substâncias, sendo elas as principais, as proteínas, que são formadas graças aos ribossomos, tá? Então, nós temos sempre citoplasma, membrana plasmática e núcleo e organelas que vão ter aí funções específicas dentro das células, tá? Então, aqui é uma célula animal. Uma célula vegetal, ela também tem organelas, também tem núcleo, também tem parede celular, que é a membrana plasmática, e também tem citoplasma. Porém, ela tem algumas estruturas a mais, porque a gente sabe que plantas são diferentes de animais, não é mesmo? Então, as plantas elas vão ter um vacúolo, que vai ser onde elas vão acumular água, onde elas vão guardar água. Então, algumas plantas têm vacúolos grandes, que ela consegue guardar bastante água, outras plantas vacúolos menores. Elas vão ter organelas especiais, como por exemplo o cloroplasto, que é onde estarão a clorofila, responsáveis pela fotossíntese, e ela vai ter mais uma parede depois da membrana plasmática, que a gente vai chamar ela de parede celular. Elas vão ser, na maioria das vezes, ricas em celulose, então elas vão ser mais firmes, mais rígidas. Por isso que a forma da célula vegetal ela é mais hexagonal, digamos assim, tá? Ela tem essa forminha mais geométrica, tá bom? Além disso, nós vamos dividir as células em eucariontes e células procariontes. Então, a gente sabe que célula vegetal e célula animal elas são diferentes, porque elas têm algumas estruturas, umas a mais, outras a menos. E nós vamos ver a diferença entre células procariontes e células eucariontes. A célula eucarionte, ela é a célula animal e vegetal. É aquela célula que tem núcleo, que tem várias organelas, o material genético está lá guardadinho naquele núcleo, que é o cérebro daquela célula, tem uma membrana plasmática protegendo ela, várias organelas, cada uma com a sua função específica. A célula procarionte é uma célula mais precária, é uma célula mais pobrinha, é uma célula mais sem muitas estruturas, ela é uma célula mais simples. Então, ela não tem núcleo, o material genético dela fica todo soltinho no citoplasma, fica todo lá nadando lá no meio do citoplasma. As organelas são mais simples, não tem aquele monte de organelas especiais que as células eucariontes têm, tá? Além disso, elas vão ser praticamente das bactérias. Todas as bactérias vão ter células procariontes, enquanto células eucariontes são dos outros seres vivos. Tá bom? Então, o assunto de hoje era esse. Espero que tenha ficado claro. Anotem o que é uma célula vegetal, o que é uma célula animal, a diferença entre célula procarionte e célula eucarionte e saibam sempre da importância do microscópio, da invenção do microscópio lá por Leeuwenhoek,
até a evolução dele pelo Hawke, até a evolução para os dias de hoje com o nosso microscópio eletrônico, com uma capacidade 5.000 vezes maior que o microscópio óptico, da gente saber o que existe a menor parte aí de um ser vivo, que é a célula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, estou à disposição. Um beijo e até a próxima.